Como funcionam as polias de um câmbio CVT? De onde vem a pressão para acionar essas polias? Quem controla essa pressão e quem controla as polias? E se a correia patinar? O fluido do câmbio, eu preciso trocar? Seja muito bem-vindo ao canal da Hélice Treinamentos. É uma alegria estar com você aqui mais nesse vídeo. Se você está me assistindo pela primeira vez, eu quero te dar as boas-vindas. Seja muito bem-vindo. Se você já me acompanha de outros vídeos, eu quero te dizer que para mim é uma honra ter você aqui novamente. Muito obrigado. A Hélice é uma empresa especializada em cursos de transmissões automáticas, automatizadas e CVT. Nós temos tantos cursos presenciais como online, para que você possa aprender mesmo estando distante e no horário e local que melhor ficar para você. Basta ter internet, celular, notebook ou algum outro dispositivo que lhe permita assistir o conteúdo. E aqui na Hélice, além dos treinamentos, nós também temos parcerias com as oficinas mecânicas, para quem nós prestamos serviço fazendo as reparações nas transmissões automáticas. Muito bem, no vídeo passado, onde falamos do princípio de funcionamento de uma transmissão do tipo CVT, e apenas por curiosidade, CVT significa transmissão continuamente variável. Nós vimos que as polias do variador trabalham abrindo e fechando, e com isso temos diversas relações de transmissão a cada alteração das polias. Se você não teve a oportunidade de assistir a esse vídeo, eu deixei o link aqui embaixo, tá, na descrição do vídeo. Pois bem, esse vídeo levantou algumas dúvidas envolvendo outros aspectos das transmissões CVT. E no vídeo de hoje eu tenho por objetivo responder as perguntas que mais foram feitas. E de antemão eu quero te agradecer muito pela participação aqui no nosso canal. Vamos lá então? Bem, só para a gente recapitular, no vídeo passado, o que eu mostrei? Eu mostrei as polias se abrindo e fechando. Então a gente percebe que elas abrem e fecham. Para que elas fazem isso? Para criar as diversas relações de transmissão. Então só para lembrar, eu vou deixar o link aqui do vídeo passado para que vocês possam assistir na íntegra o que a gente falou sobre a questão de relações de transmissão. Muito bem, aqui eu tenho uma polia que está fora do lugar. Então o que a gente vai poder verificar aqui? A gente vai poder ver essa polia abrindo e fechando fora do lugar, ó. Então a gente percebe o quê? Que existe uma parte móvel dessa polia, tá certo? Claro que o que eu injetei aqui foi ar comprimido, mas na realidade, quem que faz essa polia se movimentar para cima e para baixo? É o fluido que entra na polia sob pressão, para quê? Para fazer com que essa polia se movimente. Mas e quem é que controla a pressão que vai entrar e sair nessas polias? Toda transmissão, ela contém um componente que se chama corpo de válvulas. No corpo de válvulas estão todas as válvulas, ou quase todas, porque em alguns câmbios isso muda um pouquinho, mas vamos generalizar um pouco. No corpo de válvulas estão as válvulas que vão fazer o controle hidráulico de todo o câmbio. Então eu vou ter uma válvula aqui que vai controlar a pressão do câmbio, eu tenho uma válvula que controla a polia primária, eu tenho uma válvula que controla a polia secundária. Então toda a parte hidráulica ela é controlada por quem? Por esse componente que a gente chama de corpo de válvulas. Mas como é que o câmbio também sabe a pressão que está vindo para essas polias? Existem sensores, né? O câmbio ele é todo formado por sensores. Então a gente vai ver, por exemplo, aqui eu tenho um sensor de pressão. Claro, isso aqui é de um câmbio específico.
a gente precisa entender o quê? Que o princípio, ele é sempre o mesmo. Nós vamos ter uma particularidade no câmbio A, uma particularidade no câmbio B, mas o princípio, ele é sempre o mesmo. Então, quem controla a pressão que vai vir para cá é o corpo de válvulas. Quem controla a pressão que vai para a polia secundária é o corpo de válvulas. Como é que ele sabe a pressão? Ele tem sensores. A gente está falando aqui que o corpo de válvulas coordena todo o fluxo hidráulico, coordena o câmbio todo, regula a pressão, movimenta as polias e tal. Mas a gente está falando o quê? Que ele trabalha com fluido sob pressão. E da onde que vem esse fluido sob pressão para que o corpo de válvulas então consiga fazer com que os componentes do câmbio trabalhem? A gente vai entender o seguinte, que um câmbio, seja automático, seja CVT, ele possui o quê? Ele possui bomba. Então todo câmbio ele possui uma bomba de óleo. Para quê? Justamente para enviar esse fluido sob pressão para o corpo de válvulas e o corpo de válvulas fazer o trabalho dele. Então, por exemplo, aqui eu tenho um exemplo de um tipo de bomba, tá certo? Tenho, por exemplo, aqui um outro tipo de bomba, onde a gente pode ver aqui um outro modelo de bomba. Então, esses modelos de bomba, os tipos de bomba, eles variam conforme o projeto do câmbio e conforme o fabricante, tá certo? Mas então o câmbio automático, seja ele automático, seja ele CVT, ele tem o quê? Ele tem uma bomba justamente para fazer com que o fluido fique sob pressão para que os componentes dentro da transmissão atuem. A gente vai entender o quê? Que um câmbio automático ou um câmbio CVT é um sistema puramente hidráulico, tá certo? Se não houver pressão de fluido, nada nele vai funcionar. Não adianta eu ter toda uma eletrônica fazendo o controle, mas se eu não tiver o fluido sob pressão, nada nesse câmbio vai funcionar. Uma outra pergunta também que o pessoal fez, mas como que o corpo de válvulas, como que o câmbio sabe como é que está a posição dessas polias? Bem fácil, a gente vai entender o seguinte, tá? Essa é uma das estratégias, não quer dizer que seja a única. Por exemplo, eu tenho sensores que estão ligados a quem? A polia primária e a polia secundária. Eles estão monitorando a rotação dessas polias o tempo inteiro. Então a gente viu no vídeo passado, só para relembrar de novo, que a cada mudança aqui existe uma relação de transmissão da polia primária para a polia secundária. Então o que eu tenho? No momento que eu tenho as rotações aqui da polia primária e da polia secundária, o câmbio sabe qual é a relação de transmissão que está tendo de uma polia para outra. Então ele sabe que a tantas rotações do motor, a polia primária vai estar com um tanto de rotação e a polia secundária naquele momento tem que estar com tanto. Se essas rotações não tiverem dentro dos parâmetros que estão gravados dentro do módulo, o que ele vai fazer? Ele vai corrigir essa abertura das polias, permitindo o quê? Com que haja a relação de transmissão programada para aquele momento. Então é dessa maneira que ele sabe qual é a posição que estão essas polias. Mais uma vez eu digo, pode haver uma certa mudança de estratégia? Pode, cada câmbio tem a sua particularidade. Mas essa é uma das principais maneiras, ok? Muito bem, voltando então aqui para a polia, a gente percebeu o quê? Que a polia então ela abre e fecha. O que a gente pode deduzir aqui? A gente pode deduzir que a polia é formada por duas partes. Então eu tenho a primeira parte dela que é a parte fixa, tá certo? E eu tenho uma segunda parte dessa polia que é a parte móvel, é justamente a parte que se movimenta, que é essa parte que a gente vê subir e descer aqui, ó, tá certo? Muito bem, como é que isso aqui funciona? Então, como eu disse, vem fluido sob pressão aqui e força essa polia a fechar. Quando eu alivio a pressão aqui, essa polia, então, ela abre. Lembrando que isso aqui acontece tanto na polia primária como na polia secundária. Um outro detalhe interessante é que essa polia ela possui uma conicidade, tanto a parte fixa como
a parte móvel. Por que que tem essa conicidade aqui? Por dois motivos. Primeiro, para melhorar o contato com a correia metálica. E segundo, é essa conicidade que vai facilitar o deslizamento da correia aqui dentro. A gente pode ver isso aqui claramente aqui, ó. Se eu botar a correia aqui e eu aplicar uma pressão de ar, o que que a gente vai perceber aqui, ó? Que a correia ela vai, ó, ela desliza aqui dentro com facilidade, ó. Por conta de quem? Por conta dessa conicidade aqui. Ok. Na parte móvel da polia, eu tenho o quê? Eu tenho uma outra peça que vai aqui atrás que faz o fechamento dessa polia aqui. Então ela tem inclusive as vedações que permitem o quê? A vedação dessa polia. Então quando o fluido entra, ele obriga essa parte aqui a se movimentar, que é justamente o que acontece aqui, ó. Quando eu colocar o fluido, o ar sob pressão, fazendo o papel do fluido, a gente percebe o quê? Ó? Ela abrindo e fechando. Pois bem, então a gente viu que entrando o fluido sob pressão, essa parte móvel da polia, ela abre e fecha. Mas como que isso é possível aqui dentro das polias? Nós vamos perceber que eu tenho o quê? Eu tenho esferas aqui dentro que vão facilitar esse movimento de subir e descer, tá certo? Então essas esferas é que permitem com que isso aconteça. Porém, as esferas elas têm um outro papel aqui dentro também, além de facilitar esse movimento de abrir e fechar da polia. Se não fossem essas esferas, o que aconteceria aqui, ó? A polia ela não iria tracionar, ela ia patinar aqui. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente percebe que existem esses canais onde as esferas trabalham, tanto na parte fixa como na parte móvel. Eu também vou perceber a existência desses canais aqui, tá certo? Para quê? Para as esferas se colocarem entre a parte móvel e a parte fixa. Então, repetindo, o que essas esferas fazem? Elas impedem que a parte móvel gire em falso e também facilitam o quê? O deslocamento da parte móvel da polia, tá bom? E pode acontecer da correia e as polias patinarem? Pode, claro que pode. Aqui é um caso em que a gente percebe o quê? A destruição, né? O início da destruição de uma polia dessas por patinagem. O que aconteceu aqui? A polia, a correia deslizou sobre a polia e acabou danificando essa polia aqui. Tem como recuperar isso aqui? Tem, mas depende, tá certo? Depende do grau de destruição da polia. Tem vezes que a gente consegue recuperar e fazer essa polia funcionar novamente. Porém, tem vezes que ela precisa ser substituída, não tem mais o que fazer. Então isso aí vai muito do grau de destruição da polia. Por exemplo, aqui no detalhe, a gente pode perceber um outro tipo, né, dois tipos de correia, essa aqui mais utilizada na Audi, onde houve a patinação. Ó. Aqui a gente percebe que as peças aqui, a peça de contato com a polia, elas estão destruídas. Essa outra correia aqui, por exemplo, a gente começa a ver o quê? Que começa a acontecer a destruição da parte de contato com as polias. Então não pode haver essa patinação aqui, tá certo? Aqui, por exemplo, a gente já tem um caso de uma destruição bem mais severa. Então a gente percebe, por exemplo, aqui o canal da esfera numa condição perfeita e olha como é que já está essa outra polia aqui, ó, uma destruição completa. Então aqui é uma polia que já não tem mais condições de fazer nada com ela, quer dizer, ela se destruiu completamente, tá certo? O que trabalha aqui dentro, só lembrando? As esferas, tá? Então as esferas que trabalham aqui. Por exemplo, aqui também, ó, a gente consegue perceber o estado de as esferas boas aqui, ó, redondinhas, bonitinhas, e olha como é que ficaram essas outras aqui, ó, destruição total. Então acontece bastante, pessoal, é comum dependendo por falta de manutenção e algumas outras falhas do câmbio,
acontecer essa destruição aí das polias. Então, como eu disse, em alguns momentos é possível fazer a recuperação, em alguns momentos não é possível, a gente tem que optar pela troca. E se consegue, claro, é difícil de conseguir peça nova, mas a gente consegue as peças para fazer a manutenção. A parte de vedação das polias, a gente tem 100% de maneira de recuperar, isso é tranquilo, mas às vezes, dependendo do dano físico, não tem como fazer isso. Aqui um outro detalhe, o fluido, ele é importantíssimo nesse momento de tração. Então o fluido ele participa ativamente do processo de tração entre a polia e a correia. Então por isso que eu tenho que fazer a troca do fluido. Aqui abrindo um parênteses, a gente pode ver, por exemplo, a situação de um fluido usado e um fluido novo. Isso aqui é o que estava no meu carro, com 50 mil quilômetros. Então aqui a gente já consegue perceber o estado dos filtros, o estado do fluido, tá certo? Então é preciso sim fazer a troca do fluido. Com quantos mil quilômetros? Depende, em torno aí de 30, 40 até 60 mil quilômetros, tá certo? Porque isso vai aumentar muito a durabilidade do câmbio. Por quê? Porque o fluido ele vai se degradando e gerando sujeira e contaminação no interior do câmbio, conforme a gente pode ver aqui nessas imagens. Então precisa sim fazer a troca do fluido, tá certo? O pessoal também pergunta assim, mas quem que dura mais? Um câmbio CVT ou um câmbio automático? Varia, gente, varia. Aqui, como eu disse no início do vídeo, a gente faz manutenção dos câmbios também para as oficinas. Então, muitas vezes já aconteceu da gente pegar aqui câmbio automático com uma quilometragem baixa e ele com bastante destruído, e CVT com uma quilometragem alta com bom estado de conservação. E vice-versa. Também já aconteceu da gente pegar câmbio automático com alta quilometragem, e bom, fácil de fazer a manutenção, e um câmbio CVT com baixa quilometragem, destruído também. Então isso aí é muito relativo, vai muito do cuidado e tudo que a pessoa tem na manutenção do câmbio. E a principal maneira de fazer a manutenção preventiva do câmbio é justamente fazendo a troca dos filtros, quando possível, e do fluido. Isso é o que a gente mais pode fazer. Claro, existem outras coisas que a gente tem que levar em consideração, sistema de arrefecimento do veículo e tal, mas aí já é um outro assunto que a gente trata, inclusive, no nosso curso que se chama ABC do câmbio automático, que eu vou deixar o link aqui embaixo também. Outra pergunta que o pessoal faz é, quem tem menos peças, o câmbio automático convencional ou o câmbio CVT? Normalmente o câmbio CVT tem um número um pouco menor de componentes. O câmbio automático convencional ele costuma ter um pouco mais de peças. Embora alguns câmbios CVTs mais modernos, por adotarem outros sistemas de trabalho, né, embora o sistema de variador aqui das polias não muda, né, mas eles têm um pouco mais de componentes. Então isso é muito relativo, né, varia muito de câmbio para câmbio, ok? E chegamos ao final de mais um vídeo. Eu espero ter respondido as perguntas que mais se destacaram. Claro que fica difícil responder a todas, pois o vídeo ficaria enorme. Mas não deixe de postar a sua pergunta. Eu tentarei responder o mais breve possível. Se esse vídeo fez algum sentido para você ou te trouxe alguma coisa boa, permita que ele faça o mesmo por outras pessoas. Compartilhe, deixe o seu like, acione o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade.